A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que fica aqui em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 8 ao 10, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Capítulo 2, versículo 1 e 2, versículo 8 ao 10, glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, quando a gente faz uma leitura ampla desta carta, a gente percebe que havia algumas complicações, algumas dificuldades no meio da igreja, né? As pessoas estavam se esquecendo da sua natureza pecaminosa, estavam se esquecendo que outrora estavam mortos, né? Estavam separados de Deus, e se esqueceram que foram alcançados juntamente pela graça. E provavelmente os efésios, né, eles estavam se afastando dessa comunhão, né, estavam se afastando dessa comunhão, estavam se contaminando com coisas e com falsos ensinamentos, com situações que estavam cada dia mais os afastando de Deus. E Paulo chama a atenção do povo, dizendo para eles, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Vocês foram alcançados pela graça, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Vocês estavam totalmente separados, e foi isso que aconteceu lá no Éden, né? Quando o homem desobedeceu uma ordem de Deus, que naturalmente ele se tornou inimigo de Deus, né? Podemos dizer assim, porque quando nós alimentamos a nossa carne, quando nós vivemos para alimentar a nossa carne, nós naturalmente estamos nos tornando inimigos de Deus. Nós separamos, nós nos afastamos cada vez mais de Deus, né? Então, o homem está morto em vossos delitos e pecados, mas foram alcançados, porque Deus nos deu vida, né? Por isso que Jesus falou, eu vos dou vida, e vida em abundância. É isso que ele nos oferece. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos, que estávamos mortos, mas pela graça e pela misericórdia, nós fomos alcançados por Deus. A palavra morto aqui significa separado, né? O homem estava separado de Deus. Você lembra quando o homem pecou lá no Éden? Que o homem tentou fugir de Deus com vergonha, e Deus foi até o homem, né? E é isso que Deus faz com o pecador. Deus vem até nós e nos oferece a sua salvação pela graça e pela misericórdia. E cabe a nós, né, entendermos isso, compreendermos isso e obedecermos, né? E seguirmos a orientação de Deus. A gente vê isso em toda a Escritura, Deus orientando o povo judeu, vocês fazem isso, porque se vocês procederem assim, certamente vocês serão abençoados. Mas cuidado, porque se vocês se desviarem das minhas ordens, daquilo que eu tenho falado para vocês, daquilo que o profeta, né, o meu ungido tem te orientado a vocês aí, vocês vão sofrer, vocês vão pagar preço. E a gente vê muitas situações em que o povo judeu, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, eles caminharam por caminhos diferentes. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de paz, né, de glória, mas ao fim caminhos de morte. É por isso que o Josué diz para o povo, se vocês querem adorar aí, os deuses dos seus pais, é problema de vocês. Eu e minha casa já fizemos a nossa escolha, adoraremos ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que Isaías, lá no capítulo 59, vai dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado nos afasta de Deus. O homem, quando está em pecado, meus irmãos, ele não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Ele está completamente
cego, ele está completamente alucinado. E o único objetivo dele é satisfazer a carne. É por isso que ser cristão é mortificar o velho homem, assim como Paulo diz, mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem, ou seja, é mortificar essa natureza pecaminosa e nos aproximarmos mais de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós mortificamos o velho homem, porque essa mortificação do velho homem, ela acontece gradativamente, né? Ela é progressiva, né? O processo de santificação, né? Mortificando, matando um leão todos os dias, né? Quantas vezes nós nos deparamos em situações de pecado, né? E pela graça a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, apesar dele ter nos dado vida, nós continuamos com a possibilidade de pecarmos. Nós erramos, nós pecamos. Mas existe um Deus misericordioso, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou, mas porque ele tinha um coração aquebrantado, ele se identificava, ele reconhecia, assim como o apóstolo Paulo, como o principal pecador. Por isso, vós, viu, Paulo dizendo aqui aos Efésios, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas foi Deus que vos deu vida. Então vocês precisam lembrar de tudo aquilo que nós temos te ensinado a vocês. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar à centralidade das Escrituras. É isso que Paulo está dizendo aqui ao povo de Éfeso. Vocês foram salvos pela graça. Não é pelo que vocês fizeram, não. Não é pelo que vocês estão fazendo, não. É pela graça. Então cabe a vocês agora obedecerem e viverem uma vida santa, glorificado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito lá de Gênesis 4:7, né? A gente vê muito claro ali a misericórdia de Deus, quando Deus chega para Caim ali e diz assim, se bem fizeres, não é certo que serás salvo? E se não fizeres o bem, o pecado já à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, os nossos desejos pecaminosos, ele está aqui guardado, meus irmãos, ele está guardado, ele não foi morto, ele não foi aprisionado, não, ele está aí, ele está aí, preparado para dar o bote. Se você não vigiar, se você não buscar Deus, se você não estiver em comunhão, se você não estiver o tempo todo se aproximando de Deus, pedindo a sua graça, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua força para você resistir às tentações, certamente você cairá. Por isso que nós precisamos entender que tudo que acontece em nossas vidas, tudo que Deus nos dá é justamente pela graça. É pela graça, porque nós não merecemos, nós somos infiéis. Mas a Bíblia diz que mesmo diante das nossas infidelidades, ele permanece fiel sobre nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. O homem ele tende sempre a desobedecer a Deus. Sempre a desobedecer a Deus. É por isso que é uma luta terrível, uma guerra terrível, carne e espírito o tempo todo. É por isso que Jesus fala que nós precisamos carregar a nossa cruz. E qual é a nossa cruz? São os nossos desejos, né? Os nossos pecados. Nós precisamos aprender a conviver com isso e ao mesmo tempo não dar lugar ao pecado, não dar lugar a esses desejos. Lá em Jeremias 7:23 vai dizer, mas isso lhes ordenei, Deus falando para o povo lá em Jeremias, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado e andaram para trás e não para frente. Tem muitos de nós fazendo isso, meus irmãos. Provavelmente o povo aqui de Éfeso estavam caminhando nessa direção, caminhando na direção contrária de Deus. É por isso que Paulo chama a atenção, vocês estavam mortos. Deus, na sua grande misericórdia, infinita misericórdia, vos deu vida. E vocês estão aí agora, né, virando a face para Deus e caminhando em direção contrária àquilo que Deus tem
é preparado para nós. Estamos dando lugar à carne, aos nossos desejos, às nossas vontades, e certamente esses caminhos são caminhos de morte, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender, como diz lá em Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, né? Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, a salvação é oferecida a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a capacidade de dar uma resposta positiva ao chamado de Deus foi dada a todos os homens, porém, nem todos serão salvos. Sabe por quê? Porque grande parte da humanidade vai virar as costas para Deus, assim como aconteceu aqui em Jeremias com o povo judeu, como em várias passagens das Escrituras, de várias mulheres, vários homens, várias nações que deram as costas para o Senhor e sofreram a punição. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós, meus irmãos, nós só nos alegramos, né? Porque Jesus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter essa consciência, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós precisamos entender que tudo é pela graça, não é porque se nós dissermos que é por nossos méritos, né, que depende de nós, né, e unicamente de nós, certamente nós não conseguiremos fazer nada, porque somos falhos, porque todas as vezes que você for se aproximar de Deus, você vai entender que você errou, você vai ter essa consciência de que eu errei, eu pequei, eu não mereço, eu não sou merecedor disso. E tem muita gente, por não entender essa graça maravilhosa, por se achar um nojento, um pecador, um impuro, que não pode nem sequer citar o nome do Senhor, acaba se afastando cada vez mais do Senhor. Por isso que nós precisamos ter essa consciência que nós estávamos mortos, mas Deus nos dá vida pela fé em Cristo Jesus, que a nossa salvação é pela graça, não pelas obras. Mas é necessário que nós venhamos a confessar, né? A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então não importa o problema, não importa a sua situação, não importa a sua condição, Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Estamos passando dias difíceis, mas o Senhor Jesus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e certamente Ele nos dará a paz que tanto nós procuramos. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos entender isso, meus irmãos, e que possamos buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas, porque Ele, por sua infinita graça e por sua infinita misericórdia, nos deu essa possibilidade de buscarmos a Ele e de nos aproximarmos dEle cada vez mais. Fiquem na paz e que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Fiquem na paz em nome de Jesus.